Milionário negro disfarçado de mendigo é expulso do próprio restaurante. Mas o que ele faz depois deixa todos de boca aberta. Um homem negro, vestido com roupas sujas e rasgadas, entrou em um luxuoso restaurante em busca de um prato de comida. Mas antes mesmo de dizer uma palavra foi humilhado e expulso pelos próprios funcionários, que riam e o tratavam com desprezo. O que eles não sabiam era que aquele mendigo era, na verdade, o dono do restaurante, um milionário que estava ali para testar seus funcionários. E quando ele revelou sua verdadeira identidade, o silêncio foi total, mas o que ele fez depois deixou todos de queixo caído. Quer saber o desfecho dessa história? Deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias surpreendentes e comente de qual cidade você está assistindo. Prepare-se, porque essa reviravolta vai mexer com você. Vamos começar! O restaurante Vila Suprema era um dos mais luxuosos da cidade. Localizado em um bairro nobre, o estabelecimento ostentava uma decoração sofisticada, garçons impecavelmente vestidos e um cardápio requintado. Para muitos, jantar ali era um privilégio reservado apenas a uma elite exclusiva. Naquela noite, o movimento estava intenso. Empresários, políticos e celebridades ocupavam as mesas, conversando entre taças de vinho e pratos refinados. O maitre Gustavo observava tudo com olhos afiados, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Foi então que ele notou a presença de um homem à porta do restaurante, e imediatamente franziu a testa. O homem vestia roupas gastas, um boné surrado cobria parte do rosto, e sua postura humilde denunciava sua origem simples. Ele entrou devagar, olhando ao redor, admirando o ambiente como se fosse sua primeira vez ali. Os clientes começaram a cochichar entre si, alguns com expressões de incômodo. Gustavo caminhou até ele rapidamente, bloqueando seu avanço com um sorriso falso. "Boa noite, senhor. Acho que o senhor se enganou de lugar." O homem levantou o olhar, revelando olhos profundos e serenos. "Não me enganei não. Eu quero jantar aqui." O maitre segurou o riso. Alguns clientes riram baixinho. Uma mulher de vestido vermelho revirou os olhos, incomodada com a presença do desconhecido. "Senhor, temos uma política de atender apenas clientes com reservas. Este é um restaurante muito exclusivo, talvez o senhor se sinta mais confortável em outro lugar." O homem não se alterou, apenas sorriu de leve. "Eu posso pagar pelo meu jantar." Gustavo suspirou, impaciente. "Olha, eu não quero ser rude, mas nossos clientes não vão se sentir à vontade com sua presença aqui. Peço que se retire antes que eu chame a segurança." Os cochichos aumentaram. Um garçom próximo abaixou a cabeça, sem coragem de intervir. O homem suspirou, lançou um último olhar pelo restaurante e, sem dizer mais nada, virou-se e saiu. O maitre ajeitou o paletó, satisfeito. "Certas pessoas simplesmente não entendem o seu lugar", murmurou para um garçom, que apenas assentiu, desconfortável. No entanto, naquela mesma noite, algo aconteceria que mudaria para sempre a história do Vila Suprema. Na manhã seguinte, a equipe do restaurante chegou cedo, como de costume. Gustavo, ainda satisfeito com sua boa ação da noite anterior, organizava os preparativos para mais um dia de serviço. No entanto, o que ninguém esperava era a presença de um homem de terno impecável, sentado confortavelmente em uma das mesas centrais, observando tudo com um olhar atento. Ele vestia um elegante traje azul marinho, um relógio de luxo no pulso e um olhar sereno, mas afiado. Os funcionários cochichavam entre si, tentando entender quem era o homem misterioso. Gustavo, sempre pronto para atender clientes de alto nível, caminhou até a mesa com um sorriso educado. "Bom dia, senhor. Como posso ajudá-lo? Tem uma reserva?" O homem ergueu os olhos, e Gustavo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo familiar naquele olhar. "Você não me reconhece?" perguntou o homem com um sorriso enigmático. O maitre hesitou, analisando-o melhor. Foi então que o choque o atingiu como um raio. O homem bem vestido era o mesmo que ele havia expulsado na noite anterior. O mendigo que tentará jantar ali. O sangue sumiu do rosto de Gustavo. Eu acho que houve um engano, senhor." "Não houve engano algum", respondeu o homem, cruzando os braços. "Ontem eu estive aqui e fui tratado como lixo, expulso do meu próprio restaurante." O silêncio caiu sobre o salão. Os funcionários pararam o que estavam fazendo. Alguns clientes que já estavam chegando começaram a notar o clima tenso. Gustavo engoliu em seco. "Seu restaurante." O homem sorriu. "Exatamente. Meu nome é Henrique Souza, e eu sou o dono do Vila Suprema." O choque foi geral. Alguns funcionários arregalaram os olhos, e Gustavo ficou pálido como um fantasma. Henrique continuou. "Ontem eu quis testar como tratam aqueles que parecem não pertencer a esse lugar, e o que vi foi vergonhoso.
O maitre tentou disfarçar o desespero. Senhor, eu não fazia ideia. Henrique o interrompeu com um olhar cortante. Esse é exatamente o problema. Você não precisa saber quem é alguém para tratá-lo com respeito. O ambiente pesava mais a cada segundo. E então, Henrique tomou uma decisão que deixaria todos sem palavras. Henrique permaneceu sentado, observando o desespero no rosto de Gustavo. O maitre tentava se justificar, mas cada palavra parecia afundá-lo ainda mais. Senhor Henrique, eu não quis desrespeitar ninguém. Foi um mal-entendido, balbuciou, suando frio. Os funcionários observavam a cena em silêncio, apreensivos. Alguns, envergonhados, abaixaram a cabeça. Outros sabiam que aquilo era merecido. Henrique respirou fundo e se levantou, ajeitando o paletó. Com um tom firme, anunciou: a partir de hoje, este restaurante passará por mudanças. Mudanças profundas. Os funcionários trocaram olhares assustados. O que isso significava? Henrique continuou: eu fundei este lugar com um propósito: oferecer excelência, não apenas na comida, mas no tratamento às pessoas. Se um homem mal vestido não pode ser bem recebido, significa que falhamos como equipe. Gustavo abriu a boca para falar, mas Henrique ergueu a mão, interrompendo. E você, Gustavo, está demitido. Um silêncio sepulcral tomou conta do restaurante. Gustavo piscou várias vezes, sem acreditar no que ouvirá. Senhor, por favor, me dê outra chance. Henrique foi categórico. Não se trata apenas de uma atitude errada. É sobre caráter. E este restaurante precisa de pessoas que entendam que respeito não depende da aparência. O maitre baixou a cabeça, sem saída. Ele recolheu suas coisas sob olhares atentos e saiu do restaurante sem dizer mais nada. Henrique olhou para os demais funcionários. Espero que isso sirva de lição para todos. Mas também quero dar uma nova oportunidade. Vamos reformular nossa política de atendimento e garantir que isso nunca mais aconteça. A equipe assentiu, ciente de que uma nova era começava ali. No fim da tarde, Henrique fez algo ainda mais surpreendente. Ele mandou abrir as portas do restaurante para oferecer um jantar especial gratuito para moradores de rua. A notícia se espalhou rapidamente e naquela noite, o Vila Suprema foi palco de uma cena inédita: homens, mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade social sentados em mesas luxuosas, sendo servidos com a mesma atenção que qualquer outro cliente. Henrique observou a cena com um sorriso. Aquilo não era caridade. Era dignidade. O restaurante que antes era símbolo de exclusividade agora se tornava um exemplo de humanidade. E o mundo inteiro assistia. A repercussão da atitude de Henrique foi imediata. No dia seguinte, jornais, blogs e programas de TV destacavam o evento inédito no Vila Suprema. Milionário disfarçado de mendigo dá lição de humanidade, era a manchete de um dos maiores portais do país. As redes sociais estavam em polvorosa. Vídeos da noite especial viralizaram, com milhares de comentários elogiando a iniciativa de Henrique. Algumas pessoas emocionadas compartilharam suas próprias histórias de discriminação. Outras perguntavam como poderiam ajudar. Mas enquanto muitos aplaudiam, havia também aqueles que torciam o nariz. Empresários do ramo gastronômico, incomodados com a repercussão, criticaram a atitude de Henrique, alegando que abrir o restaurante para moradores de rua poderia afastar a clientela de alto padrão. Em uma entrevista ao vivo, um apresentador provocou: Senhor Henrique, sua atitude foi bonita, mas isso não pode prejudicar os negócios? Afinal, seu restaurante sempre foi um símbolo de exclusividade. Henrique sorriu, mantendo a postura firme. E exclusividade nunca significou exclusão. Sempre quis que meu restaurante fosse um espaço de excelência. E excelência começa pelo respeito. O apresentador hesitou, mas Henrique continuou: se um cliente não quiser comer no meu restaurante porque eu tratei um morador de rua com dignidade, então esse cliente não merece estar aqui. A resposta foi certeira. As redes sociais explodiram em apoio. Figuras públicas elogiaram Henrique e diversos estabelecimentos começaram a seguir seu exemplo, adotando políticas mais inclusivas. No Vila Suprema, a mudança era visível. Os funcionários passaram por treinamentos, reforçando a importância do atendimento humanizado. A equipe estava mais unida e motivada. E então, algo surpreendente aconteceu. Uma renomada revista gastronômica que há anos avaliava o Vila Suprema para um prêmio de prestígio, divulgou um artigo emocionante. O texto enaltecia não apenas a qualidade da comida, mas o impacto social da mudança promovida por Henrique. Pouco tempo depois, o restaurante foi premiado como um dos melhores do país. Henrique provou que valores valem mais do que aparências, e que o verdadeiro sucesso está em transformar vidas.
Com a visibilidade gerada pelo acontecimento, Henrique percebeu que tinha uma oportunidade única em suas mãos. Não se tratava apenas de limpar a imagem do restaurante ou remediar um erro. Era o momento de transformar o Vila Suprema em um símbolo real de inclusão e respeito. A primeira grande mudança foi estrutural. Um novo salão foi inaugurado com um espaço dedicado a eventos solidários. Em datas especiais, o restaurante abriria suas portas para aqueles que nunca poderiam pagar por uma refeição de alto padrão. Mas Henrique foi além, criou um programa de capacitação para moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo treinamentos na área da gastronomia, com oportunidades de trabalho dentro do próprio restaurante e parcerias com outros estabelecimentos renomados. A mídia acompanhou cada etapa dessa transformação, e o impacto foi gigantesco. Grandes nomes da gastronomia passaram a apoiar a iniciativa, e empresários que antes o criticavam começaram a enxergar o projeto com outros olhos. Muitos até buscaram formas de implementar ações parecidas em seus próprios negócios. E então veio o reconhecimento definitivo. O Vila Suprema recebeu um prêmio internacional por inovação social na gastronomia. Henrique foi convidado a palestrar em conferências e compartilhar sua visão sobre como o setor de luxo poderia ser mais humano e acessível. Mas o que realmente marcou Henrique foi um encontro inesperado. Certo dia, um homem bem vestido entrou no restaurante e pediu para falar com ele. Era um ex-morador de rua que anos antes fora ignorado por todos, mas agora trabalhava como chefe de cozinha em outro restaurante renomado. "Você mudou minha vida sem nem saber, Henrique", disse o homem com os olhos brilhando de gratidão. Seu gesto provou que eu valia algo. Naquela noite, Henrique sentiu um orgulho imenso. Não pelo prêmio nem pelo reconhecimento, mas pela certeza de que havia feito a diferença. O Vila Suprema não era mais apenas um restaurante de luxo. Tornou-se um lugar onde histórias recomeçavam. O impacto das mudanças promovidas por Henrique foi além do restaurante. O Vila Suprema se tornou um modelo de negócios que unia luxo e responsabilidade social, e sua história continuava a inspirar pessoas ao redor do mundo. O restaurante não apenas prosperou financeiramente, mas se tornou um símbolo de transformação. Com o tempo, Henrique decidiu expandir ainda mais seu projeto. Ele fundou uma instituição que auxiliava pessoas em situação de rua a conseguirem moradia, emprego e educação. Sua iniciativa foi apoiada por grandes empresas e filantropos, permitindo que o alcance do projeto crescesse exponencialmente. Mas Henrique nunca se esqueceu do que o levou até ali. Uma noite, sentado no terraço do Vila Suprema, ele observou o movimento da cidade. Ao seu lado estava sua equipe, composta por muitas pessoas que antes não tinham nenhuma perspectiva de vida. "O que aprendi nessa jornada", disse ele, erguendo um brinde, "é que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no impacto que causamos na vida das pessoas." O brinde ecoou pelo salão e naquele momento, Henrique soube que seu legado estava além dos pratos refinados ou dos prêmios recebidos. Ele havia provado que a dignidade não tem preço, e que ninguém deveria ser julgado pela aparência. E assim, o homem que um dia foi expulso do próprio restaurante se tornou um dos maiores exemplos de transformação e empatia da sociedade.